Pro MBL, veja só, tinha uma parada que é muito similar, que é assim, muita gente, muito porta-voz nosso queria bolsonarizar. Para o MBL, quais são os riscos que essa história envolve? Gente, hoje é risco de vida. Eu não acho hoje provável que venha um cara mandado pelo... Esse cara vai ter que responder na justiça, tá? Porque a gente recebeu uma ameaça de morte. Eu tô vendo a direita bolsonarista, Rafael Almeida Rizzo, se consumir agora uma guerra. Estão atacando o Nicolas pra caramba hoje. Bolsonaristas estão batendo no Nicolas. Estão lá se matando, né? Com razão, espero que se matem todos. E a esquerda tá se matando também por causa do Oruan. E sabe o que nós estamos fazendo aqui? Estamos montando o nosso partido que tá saindo, Arthur voando no debate, nossos vereadores e deputados aprovando o projeto, entregando o resultado. A gente só tem notícia boa. O cara que segue a gente, o cara que financia a gente, o cara que doa pra gente, o cara que trabalha com a gente, pô, esse cara só tem comemoração. Esse cara só quer saber assim, o máximo que ele vai falar, quem é mais legal, Renan ou Arthur? Quem é melhor vereador, Sandro Filho ou Matheus Faustino? Quem é mais sexy, Guto Zacarias ou Kim Kataguiri? Essa é a discussão. Nossa, realmente as pessoas discutem isso, Renan. Então, amigos, o lance é o seguinte, eu quero que eles vão todos pro inferno, tá? Quero que eles se danem. E se repara o seguinte, são todos vítimas do próprio discurso. Esquerda adota esse discurso irresponsável, né? É porque o bandido, na verdade, é a vítima. Estão sendo comidos pelo próprio discurso. E o bolsonarismo, com o seu discurso revolucionário contra o sistema, aí na hora H, tem que ficar sustentando o mito ali. Ou não só o mito, né? Eles têm que sustentar assim, eles são radicais, brabões, mas o mito encontra o Xandão não é radical, é brabão. Aí o Hugo Mota foi colocado lá que ele ia salvar a mulher do batom, lembra? O Hugo Mota, a anistia do Hugo Mota. Pediram pra botar lá o Hugo Mota, né? De uma família corrupta lá da Paraíba. Não, o Hugo Mota vai. O Hugo Mota, tchau. Aí estão lá eles. Eles que se danem, estão morrendo pela boca. E eles têm que morrer pela boca. A esquerda, o lance é o seguinte, né? Vocês sabem quanto eu falo mal do... vamos pegar a hipocrisia da esquerda. Porque o cara que quer demonstrar a hipocrisia da esquerda, em geral, ele quer chegar para um esquerdista e falar, esquerdista, você acha um absurdo a burguesia? Sim, mas você tem um iPhone. E aí esse cara de direita quer mostrar que o esquerdista é um hipócrita. Para outro eleitor de direita ver e falar, esse cara, eu gosto dele, ele demonstra hipocrisias. Isso é inócuo. O dano que você tá gerando pra aquele esquerdista é zero. Zero. Agora o que a gente fez com essa história, não. A gente fez um delivery de um problema. A gente levou um problema. A gente levou um narco-problema lá no coraçãozinho da esquerda, botou lá no meio do colo deles, aí eles estão se matando. Isso é gostoso. A gente não quis demonstrar hipocrisia. Até porque os melhores ali são os mais hipócritas. São os melhores aliados. Deixa jogar. Ali eles estão se matando entre eles. Teve uns fãs de Lady Gaga lá. Esses caras, esses petistas fãs de Lady Gaga, que foram lá brigar com a modelo Erika Hilton. Mas você tá validando no debate público o narcotraficante? Ela já meteu. Você é o transfóbico! Transfóbicos e transfóbicos, vocês que não aceitam a mulher negra, uma mulher trans, o transmulher, porque os transmasculinos. Você já tomou no transfóbico? Que o cara, um desses caras que tava brigando, era um viadão, o viadão já saiu assim, transfóbico, sacou? O cara chegou um gay lá com seu lugar de fala lá. Não, eu só não quero sim. Eu acho que não vale a pena um traficante transfóbico porque a mulher negra trans, porque você tomou de pá, né? Saiu pá, né? Veja, o impasse gerado pela questão Oruan dentro da esquerda não vai ser resolvido, como eu expliquei pra vocês, porque são anos de teoria crítica, são anos de lógica do oprimido, são anos de... o excluído como um elemento disruptivo que pode levar ao fim da sociedade capitalista. O que eu quero dizer é o seguinte, você vai atingir desde o teórico até o cara que tem like falando disso. Eles não vão poder desarmar essa bomba com essa facilidade. É uma bomba que ela não é uma bomba apenas do ponto de vista tático pra esquerda. É uma bomba que vai parar lá no campo teórico deles. Então não é uma coisa fácil de se desvencilhar. Como não é uma coisa fácil de desvencilhar, esses problemas tendem a continuar. E mais do que isso, aí eu volto, eu saí da superfície, que é esse elemento do like, da disputa política, e fui lá, né, na parte teórica. Agora volto pra superfície. Na superfície é o seguinte, se você é um político de esquerda, um influenciador de esquerda, e aí você recebeu um chamado geral, vamos supor que um chamado geral no PT e no PSOL, galera, tem eleição no que vem, a gente vai se ferrar defendendo o narcotraficante aqui,
a direita vai levar essa porra de braçada, vamos só fingir que isso não acontece? Aí vem um chamado. O que acontece? Antigamente, o controle hierárquico que o PT exercia dentro da esquerda, ele era total. Hoje não é total. Hoje você percebe que não é total. Hoje você tem crítica à esquerda ao governo PT. E isso foi se tornando recorrente. Então, vai ter influenciador, e esse é um problema que acontece na direita, que vai farejar o oportunismo. E não, mas eu vou ficar lá com os trafica mesmo, vou farmar o Urua. E assim, se isso veio uma ordem do PSOL do PT, é eles que se danem, eu vou tocar meu rolê aqui. Que é assim que a direita funciona. E como tem esse equilíbrio instável, que não é mais possível porque qualquer um pode ir puxar, então todo mundo fica com a motivação de querer ser o oportunista e andar com o traficante. Ou validar traficante no debate público. E isso é uma desgraça. Porque aí você começa a não ter sequer a confiança interna no grupo. Pro MBL, veja só, tinha uma parada que é muito similar, que é assim, muita gente, muito porta-voz nosso, queria bolsonarizar. E aí você tinha assim, por exemplo, aquele cara, ele tá bolsonarizando um pouquinho, tipo era o Bétega, vou dar um exemplo. Né? Ou tá meio calado, né? Tipo, pô, ele pode ou não posso? Porque eu não vou ser bolsonarista, mas se eu fizer um pouquinho, eu sei que eu aumento minha chance de ganhar eleição e tal. Não pense que essas coisas, essas conversas, essas sensações não existem em alguma medida. E aí o que cabe, o que a gente descobriu, a única coisa que funciona é a maturidade. Então vários simplesmente optaram sozinhos por não fazer, então deixou de ser um problema dentro do MBL. Mas onde tinha um problema, você tinha que vir com uma autoridade forte. Não pode. Não pode. Aí a gente evitou que esse tipo de coisa se criasse aqui dentro. Agora, nas esquerdas, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Tá muito picado, né? Não é uma organização centralizada como é o Movimento Brasil Livre. Por não ser uma organização centralizada com comando, a esquerda hoje é mais múltipla do que ela jamais foi aqui no Brasil. Tá? Ela tá muito múltipla porque há um momento de queda do petismo e as redes sociais também permitem esse tipo de coisa. Não múltipla, vamos dizer, em termos de ideias. Ainda que existam algumas diferenças aqui e ali. Mas ela é múltipla em termos de estratégias e caminhos que vão sendo adotados. Eu acho que essa discórdia, essa bomba que tá aí plantada, eu volto a colocar, tá longe de ser resolvido. Para o MBL, quais são os riscos que essa história envolve? Gente, hoje é risco de vida. Eu não acho hoje provável que venha um cara mandado pelo Comando Vermelho matar a gente aqui no escritório, né? Ainda que, pede pro Adriano Rizzo um print, por favor. Né? E pede pra cobrirem o print ali. Ainda que essa turma defensor de traficante já esteja falando, eles trabalham em tal lugar, estão vindo querer atrás da gente, tá? Então, tá rolando isso. Eu acho, por exemplo, se a gente for pro Rio de Janeiro e tiver de bobeira no Rio de Janeiro, especialmente eu, Arthur, agora o Arthur tá muito exposto, Amanda, Guto, eu acho que a gente corre risco sim. Corre risco sim, até porque o material humano que compõe a tropa do Comando Vermelho é um material humano desgraçado, material humano de baixíssima qualidade. A gente com baixa consciencialidade, burra, refém dos instintos. Às vezes você tá num lugar, o cara tá bêbado, não sei o que, pum, te dá um tiro, acabou. E como um amigo meu do Rio de Janeiro falou, Renan, não vai ter Marte, não vai ter tipo a população, a imprensa vai falar que morreu foi pouco e que o MBL ficou fazendo espetáculo em redes sociais, tá? E que foi uma consequência da nossa responsabilidade. É isso que os caras vão falar. A imprensa, no fundo, a imprensa vai comemorar se alguém nosso morrer. Então, ninguém vai ser enterrado como mártir, não, né? A gente vai ser enterrado como minoritário, saca? Não vai ter glória nessa morte. Mas esse é um risco que começa a ficar claro, tá? Assim, eu acho que nós estamos mexendo com, assim, um puta de um vespeiro. Não vou negar, um puta de um vespeiro. É o maior vespeiro do Brasil esse aí. E meio que a gente vai ser meio maluco, porque a gente vai mexer com todos os grandes vespeiros ao mesmo tempo. Todos os grandes vespeiros ao mesmo tempo. A gente tá comprando briga com isso. Eu quero comprar briga em alguma medida com pastor picareta. Porque assim, o tráfico oprime essas pessoas. Vamos pegar o exemplo carioca, né? Você tem quase um consórcio envolvendo certas religiões neopentecostais. Quando eu chamo de religiões neopentecostais, é porque pra mim é uma prática religiosa para além do cristianismo. Existe o cristianismo. O cristianismo você vai ter uma perspectiva protestante, uma perspectiva católica, uma ortodoxa, tal, do cristianismo. E você tem esse neopentecostalismo dinheirista com rituais engraçados, tá? Que é um golpe, que é uma outra religião. Essa outra religião existe nas periferias. E assim, esses caras vão ter que ser separados. Esse é um problema. A gente vai arrumar. E a gente já vem falando muito isso aí. Um cara botou, é isso mesmo, eles são uma quadrilha também. Eles são uma quadrilha, inclusive se aliam ao tráfico. E não termina aí. Se a gente for pegar, a gente vem falando muito da compra de voto do coronelismo que acontece nos sertões do Brasil e nos lugares mais pobres do Brasil. Isso aí é um problema tão grande quanto eles também controlam o território de maneira ilegítima, fazem uso da violência e roubam. A diferença é que eles não são um estado paralelo. Eles são ocupantes da máquina estatal. Eles ocupam a máquina estatal. Ponto. Tá?
Quer mostrar, ó? Tava lá num post daquele, como é que chama? Chavoso da USP. Aí veio esse cara, não precisava cobrir esse cara, mas tudo bem. A gente já sabe quem é esse cara, tá? Esse cara que fez esse post, deixa só a periferia descobrir que o escritório do MBL é no Morumbi, tal. O cara tá querendo divulgar onde é o escritório do MBL. Por quê? Porque esse cara, aparentemente, ele é amigo de uma pessoa que trabalha aqui. Ó que amigo, né? E aí ele foi colocar ali e tal, porque talvez ele quer o que venham atirar na gente. Como, por curiosidade, depois desse cara falar isso, a gente ter tido uma série de reports aqui de gente querendo vir atrás da gente, a gente descobriu. Então esse cara vai ter que responder na justiça, tá? Porque a gente recebeu uma ameaça de morte. E aí esse cara, que eu não vou falar o nome aqui, vai ter que, né? Vai ter que se virar. Que esse cara é o tipo otário, que é aquele playboy que se acha malandro, né? Tá ligado? Eu sou um playboy que ando com... Eu gosto do chavoso da USP, né? Vai dar um pra ele, cara, teu perfil. E inclusive o outro lá não vai negar aí a brincadeira, né? Puta loser, né? Um loser, um perdedor completo. E aí é o perdedor completo aí vai ter que responder aí na justiça, né? Tá fudido. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.